Nesse momento a gente vai estar separando os nossos dízimos e as nossas ofertas. E enquanto vocês separam aí, eu vou dar alguns recados aqui importantes. O primeiro é o culto de jovens que será nesse sábado agora, a partir das 20 horas. Vocês que tiverem disponibilidade de estar participando, não faltem. E no próximo domingo, às 18h30, nós teremos aqui na igreja também o culto de casais. Vocês que são casados aí, procurem estar participando, que tenho certeza que vai ser uma grande bênção. E também mais um recado, que é da nossa Noite da Pizza. No dia 3 de dezembro, a gente vai ter aqui na igreja a nossa confraternização, que vai ser a Noite da Pizza. Quem ainda não adquiriu o convite, pode estar procurando com os nossos líderes. O valor do convite está sendo R$25 por pessoa, tá bom? Se esforcem, a igreja toda está convidada para estar participando juntamente conosco. Amém? Eu vou deixar um versículo aqui, enquanto vocês vão separando as ofertas, que está em Provérbios 11:25. Que diz assim: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio lhe é recebido. Amém? Então vamos nesse momento estar fechando os nossos olhos para a gente estar consagrando ao Senhor os dízimos e as ofertas. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós entregamos agora, Senhor, a nossa oferta, o nosso dízimo. Que o Senhor venha, Senhor, derramar das Tuas bênçãos sobre cada dizimista, cada ofertante da sua casa, Senhor. Que nada venha faltar a esses meus irmãos, que haja mantimento na Tua casa, Senhor. E que as Tuas bênçãos sejam derramadas abundantemente na vida de cada um. E aqueles que não tiverem nessa noite, que o Senhor possa estar abençoando da mesma maneira. No nome de Jesus, amém. Podem trazer, irmãos, os dízimos e as ofertas. Amém. Deus abençoe a todos vocês que ofertaram. E nesse momento eu vou estar passando a palavra aqui para a nossa querida Tati, que vai estar repartindo conosco a mensagem nessa noite. Amém? Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Amém. É um grande prazer estar aqui mais uma vez ministrando a palavra de Deus. Espero que o Espírito Santo venha falar com cada um de vocês, assim como ele falou comigo. Amém? Ainda de pé, eu só gostaria de falar que hoje o tema é a fé que gera bênção, a fé de Abraão. E a passagem de referência é: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Que está lá em Hebreus 11:1. Então, você tem fé? Pergunte para o seu irmão: você tem fé? O que ele respondeu? Ele tem fé? Então hoje nós vamos aprender com Abraão. Amém? Gostaria que vocês pegassem a Bíblia ainda de pé. E nós vamos ler Gênesis 12, do 1 ao 4. Você que está em casa, que o Espírito Santo também venha falar ao coração de vocês. Amém? Gênesis 12, do 1 ao 4. Amém? Podemos ler? Então o Senhor disse a Abraão: saia de sua terra. Repita comigo: saia da sua terra. Saia da sua terra. Aí eu vou continuar e depois, quando for para vocês repetir, eu falo novamente, tá? Do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Repita comigo: você será uma bênção. Você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem,
amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Repitam comigo. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara ao Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra, Senhor, venha falar diretamente ao coração de cada um dos meus irmãos, Pai. Que o Espírito Santo, Pai, venha sondar o coração de cada um deles, Pai, e que nós possamos aprender da mesma forma que Abraão foi, Pai, da mesma fé que ele teve, Senhor, que nós possamos também, Pai, aprender a ter a mesma fé. Em nome de Jesus, que não seja eu falando, mas que seja o Seu Espírito falando aqui nessa noite. Amém? Amém? Podeis assentar. Então, todos nós sabemos que Abraão ele é o pai da fé, certo? Mas que fé era essa? A palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Isso está lá em Romanos 10, 17. Então, Abraão ele ouvia a voz do Senhor, né? E as palavras do Senhor era a base da fé dele. Amém? Que nós possamos também ter a mesma fé de Abraão e que as palavras do Senhor também sejam a base da nossa fé. Então, confiando nas promessas de Deus, Abraão direcionou toda a sua vida, né? À medida que o Senhor falava com ele, a sua fé era alimentada e mais confiante ele se tornava. Aí eu gostaria de deixar aqui com vocês 7 palavras que Deus deu a Abraão, sobre os quais firmou a sua fé. A primeira é fé para renunciar. Lá em Gênesis 12:1, que a gente acabou de ler, fala, saia de sua terra, né? Então, Abraão ele vivia nas terras da sua família, inserido num contexto de idolatria, né? Naquela época havia muita idolatria ali naquele meio que ele vivia. Então, o Senhor ele mandou que ele saísse da sua terra e do meio dos seus parentes. Então, isso significava o quê? Deixar a sua zona de conforto, né? E partir para um lugar que aos olhos humanos era uma coisa assim incerta, né? Mas ele tinha a certeza de que Deus estava guiando ele, né? Ele tinha total dependência de Deus. Foi assim então que Abraão deixou a terra de Ur em busca da promessa. Então foi preciso fé para fazer uma longa caminhada por lugares desconhecidos. Então, aplicando na nossa vida, né? Muitas pessoas querem ter fé, mas elas não estão dispostas a renunciar, né? E Abraão ele renunciou à sua vontade, né? Renunciou tudo aquilo que não agradava a Deus para cumprir o chamado do Senhor, né? Então, prazeres, pecado, até o direito de estar com a família, né? Como no caso de Abraão, pode ser pedidos pelo Senhor, né? Pode ser requisitados pelo Senhor, para que a gente renuncie. De repente Deus quer que você renuncie a algo e às vezes a gente não quer obedecer. Mas Deus sabe o que é melhor para nós, né? Para ter mais fé, você estaria disposto a renunciar? Então repita comigo. Para ter fé, é preciso renunciar. Amém. Então renuncie o que for preciso para você ter mais fé. Amém? 2. Fé para mudar o caráter. Está lá em Gênesis 12:2 que Deus disse para ele, você será uma bênção, né? Essa segunda palavra de Deus foi sobre o caráter de Abraão, né? Enquanto ele caminhava em busca da promessa que Deus tinha para ele, né? Ele precisou ser moldado, sua personalidade foi moldada, né? Por 2 vezes Abraão ele errou dizendo que a sua esposa era sua irmã, né? Isso está lá em Gênesis 12, do 13 ao 19 e também no 20, do 1 ao 16. Depois, se vocês quiserem anotar, aí vocês podem ler, tá? Gênesis, que está falando toda a história dele aqui. Pelo tempo, a gente tem que dar uma resumida, né? Então, por isso, o caráter dele precisava ser transformado, né? Então, ele mentiu, né? Para ele se safar, para que as pessoas não prendessem ele ou matassem ele e pegassem sua esposa, ele por 2 vezes mentiu que era irmã dele, né? Então, Deus ele precisou moldar o caráter dele, porque ele era humano, ele também errava, né? Então, para isso, ele devia fugir de tudo que não vinha do Senhor, né? Tudo que não vinha de Deus. Então, para ter mais fé,
é preciso deixar o Senhor modificar o nosso caráter. Precisamos procurar ser imitadores de Cristo, como diz lá em 1 Coríntios 11:1. Para ter mais fé, você está disposto a deixar o Senhor moldar o seu caráter? Repita comigo. Preciso ter fé para mudar o caráter. Então já foram 2 princípios, né, de fé. O terceiro princípio de fé foi fé para receber a promessa. Lá em Gênesis 12:3, Deus disse a Abraão: por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então a terceira palavra foi uma promessa, né? Deus fez uma promessa a Abraão. Ele já tinha renunciado à sua terra, né, em prol do que o Senhor lhe daria. Seu caráter já estava sendo transformado. Agora ele podia receber uma promessa de Deus. O Senhor prometeu a Abraão que ele teria muitos filhos e uma família abençoada. Então a sua fé, ela seria tão grande que seria suficiente para a sua família e para abençoar outras famílias também, né? Muitas vezes nós buscamos a fé para abençoar a nossa família, para nos abençoar, e muitas vezes esquecemos das outras pessoas, né? Mas Deus fez uma promessa aqui a Abraão, e essa promessa chegou até nós, né? Glória a Deus por isso, né? Então Deus, ele quis dar a Abraão fé para abençoar todas as famílias da terra. Então há uma promessa do Senhor para as nossas famílias, mas também precisamos compartilhar com outras famílias, outras pessoas. Amém? Então, para ter mais fé, você estaria disposto a compartilhar a promessa de Deus com outras pessoas? Então, repita comigo. Preciso ter fé para receber a promessa. Receba a promessa do Senhor e abençoe todas as famílias também. Amém? Deixa eu tomar uma água aqui, um minutinho. O quarto é fé para sonhar. Em Gênesis 15:5, Deus disse o seguinte, eu vou ler aqui para vocês, tá? Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Então a quarta palavra de Deus para Abraão foi para que ele sonhasse. Então Deus conduziu ele para fora da tenda e mandou ele contar as estrelas. Enquanto ele contemplava o céu, né, os olhos espirituais dele foram abertos e começou a sonhar, né? Ele imaginou uma grande multidão de pessoas, tão inumerável quanto as constelações. Então, como que um velho de 90 anos, com os olhos já cansados, mesmo na escuridão da noite, né, ele tinha um brilho de um sonho no olhar dele, né? Então Deus levou ele a abrir os olhos espirituais e ele sonhou, né? Então foi este sonho que motivou a vida de Abraão pelo resto de sua vida, né? Então quando Deus levou ele, ele viu as estrelas no céu e Deus falou para ele, ele já visualizou o que Deus tinha para ele, né? E se a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, como diz lá em Hebreus 11:1, e se também devemos andar pela fé e não por vista, como diz lá em 2 Coríntios 5:7, então nós precisamos aprender a sonhar. Não é andar só por vista. Precisamos sonhar, precisamos ver o que Deus vai fazer nas nossas vidas, né? Essa é uma maneira de alimentar a nossa fé. Então faça como Abraão, conte as estrelas, alimente a sua fé. Imagine você recebendo aquele milagre que você tanto esperou, tanto sonhou, né? Veja o seu ente querido aceitando a Jesus. Não apenas ore por ele, mas veja, pelos olhos da fé, veja o que Deus está fazendo, né? Uma pessoa sendo curada, uma pessoa sendo liberta, né? Enquanto você ora, você deve visualizar pela fé. Amém? Isso vai fortalecer a nossa fé. Então, para ter mais fé, você tem que sonhar com o que pede ao Senhor? Muitas vezes não, né? Então, que hoje você possa sonhar com aquilo que você tem pedido para Deus. Amém? Então, repita comigo. Preciso ter fé para sonhar.
Aleluia. Glória a Deus. Só um minutinho. A quinta é... ainda vou terminar aqui. Sonhe a cada momento com o que você crê. Então, tudo que você crê, você deve sonhar. Amém? Para finalizar essa parte. O quinto é fé para viver em santidade. Em Gênesis 17:1, Deus disse a Abraão: ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Então, a quinta palavra de Deus para Abraão foi o quê? Sobre santidade. Né? Então, para que Deus realizasse o propósito em sua vida, ele precisava se santificar. Né? Então, naquele momento, Deus tinha prometido já o filho para ele e ainda não tinha se cumprido. Né? Mas Sarai, o que ela fez? Ela pegou a serva se deitou com Abraão e tiveram um filho, né? Através da serva dela. E com este ato, eles pararam de sonhar espiritualmente e eles estavam agindo carnalmente. Né? Porque Abraão acreditava no que Deus tinha prometido, mas Sarai, ela não acreditava, né? A Bíblia diz que ela riu por dentro, né? Deus deu a promessa a Abraão e ela riu, porque já era idosa e aos olhos humanos realmente não podia, né? Mas para Deus nada é impossível, né? E por causa disso que eles tinham feito, né, por causa desse pecado, eles tiveram que santificar a vida deles, né? Então, enquanto eles se santificavam, Deus os preparava para receber o seu verdadeiro propósito. Essa situação entre Sarai e Agar, ela virou um empecilho, né, na vida deles. Então, por causa do pecado, teve as suas consequências. Né? Em nossas vidas também nós precisamos nos santificar antes de receber o milagre de Deus. Né? Igual Jesus, o Senhor ordenou a Josué, né? Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué 3:5. Você crê? Santifique-se hoje, que amanhã Deus fará maravilhas no meio de nós. Aleluia. Então Deus ele já nos deu, né? Toda sorte de bênção nas regiões celestiais, como diz lá em Efésios 1:3, né? Então só falta a gente estar pronto para receber. Né? Então tudo o que nós precisamos, Deus já nos deu. Né? O que nós precisamos fazer é nos santificar e confiar, né? Confiar no Senhor, sonhar com o Senhor, sonhar com a promessa de Deus, sonhar com os milagres, né? Recebendo os milagres. Não apenas só orar e esquecer. Precisamos sonhar com aquilo, ver com os olhos da fé, visualizar. Né? Para ter mais fé, você está disposto a santificar a sua vida? Então repita comigo. Preciso ter fé para viver em santidade. Aleluia. Santifique-se hoje para que sua fé aumente e receba o milagre de Deus em sua vida. Amém? O sexto é fé para ter uma aliança com Deus. Em Gênesis 17:4, Deus falou a Abraão: será contigo a minha aliança. Então, a sexta palavra de Deus para Abraão foi uma aliança. Aliança é o quê? Um compromisso. Né? Então, Deus garantiu para Abraão que daria a promessa. Então, Deus fez uma aliança com ele. Né? E da mesma maneira, Abraão também deveria ter uma aliança com o Senhor. Aí, a partir desse momento, o que Deus fez com ele? Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Né? Que significa pai de muitas nações ou pai de multidões. Está lá em Gênesis 17:5. Então, por que Deus mudou o nome dele? Para que ele não se esquecesse. Né? Deus lhe deu um novo nome para que todas as vezes que o nome dele fosse dito Abraão, ele estaria lembrando-se da promessa do Senhor. Muitas pessoas querem ser abençoadas, mas não estão dispostas a assumir um compromisso com o Senhor, uma aliança com Deus. Né? Então, ao nos convertermos, nós temos uma aliança com Ele e passamos a ter um novo nome. Né? Esse nome, qual é o nome? É o nome de Jesus. Então, nós precisamos ter essa aliança com Deus, ter esse compromisso com Deus, né? E passar a usar esse novo nome. Então, cada um de nós temos a missão de carregar esse nome e ser um servo de Deus. Amém? Então, para aumentar a sua fé, é preciso ter uma aliança de compromisso com Deus e usar a autoridade de Jesus como garantia dessa promessa. Amém?
Para ter mais fé, você está disposto a ter uma aliança com Deus? Então repita comigo. Preciso ter fé para ter uma aliança com Deus. Aleluia. Deus já tem uma aliança com você. Basta você assumir o compromisso com o Senhor. Amém? Então comprometa-se com o Senhor, porque Ele já se comprometeu com você. Amém? O sétimo aqui é fé para entregar tudo. Em Gênesis 22, 2, Deus disse a Abraão: toma seu filho, seu único filho. Impossível falar de Abraão e não lembrar dessa passagem, né? Que Deus pediu o seu filho, né? Então a sétima palavra de Deus para Abraão é sobre entrega, é sobre negar-se a si mesmo, deixando a sua vontade para cumprir a vontade do Senhor. Então Deus ele já tinha dado um filho a Abraão, né? Para ele já estava tudo perfeito, né? A promessa de Deus já tinha chegado, era tudo que ele sonhava, estava tudo perfeito. Mas não era só isso que Deus queria dele, né? Então Deus fez uma prova de fé e de entrega com ele, né? Ele precisava que Abraão fosse provado na sua fé. Então, se abrisse mão do seu sonho em prol do propósito de Deus, receberia muito mais do que ele imaginava, né? Então Abraão ele aceitou esse desafio, abriu mão de sua alegria, que era Isaac, né? E recebeu a sua felicidade. Amém? Deus tinha muito mais para ele do que ele pensava, né? Quantas vezes, né, nós queremos que Deus cumpra o nosso querer, né? E às vezes queremos que Ele faça da nossa maneira, né? Que seja do nosso jeito. Mas Deus tem algo muito melhor para fazer. E às vezes a gente não deixa, a gente não permite, né? Mas a gente tem que sempre pensar que a vontade de Deus é muito maior e muito melhor para nossas vidas, né? Então é preciso entrega para receber de Deus o que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Uma mão fechada não está pronta para dar e nem para receber, né? Então, para aumentar a sua fé, você estaria disposto a abrir mão de algo que te agrada? Muitas vezes Deus pede para nós, então é um caso que a gente deve pensar, né? Então Deus pode estar pedindo algo, de repente algo que seja muito importante para você, e você não quer abrir mão, mas Deus sabe o que é melhor e tem algo muito maior para você. Repita comigo: preciso ter fé para entregar tudo. A entrega é a maior prova de que alguém possa enfrentar. Amém? Então que você nessa noite entregue aquilo que você tem guardado, segurado, que Deus tem te pedido. Amém? Que Deus fale ao coração de cada um de vocês e que mostre aquilo que precisa ser transformado, que precisa ser entregue. Amém? Aí estou já partindo para o final. Gostaria que vocês repetissem comigo os 7 passos aqui. Então, fé para renunciar. Certo. 2, fé para mudar o caráter. 3, fé para receber a promessa. 4, fé para sonhar. 5, fé para viver em santidade. 6, fé para ter uma aliança com Deus. 7, fé para entregar tudo. Você está disposto? Que nessa noite estejamos dispostos mesmo a renunciar, a mudar o caráter, a receber a promessa, a sonhar, a viver em santidade, ter uma aliança com Deus e entregar tudo. Amém? Que nessa noite nós possamos ser transformados e que nós possamos realmente fazer tudo aquilo que Deus tem pedido a nós. Amém? Então, Jesus ele é o autor e consumador da fé. Está lá em Hebreus 12, 2. Então, por isso nós devemos pedir para Ele, para que Ele nos dê a fé que nós precisamos. Né? Em Lucas 17, 5 diz: aumenta-nos a nossa fé. Então, até para nós termos fé, nós dependemos do Senhor. Né? Que nós possamos realmente pedir para que Ele aumente a nossa fé. E Deus ele pode falar com a gente através de pessoas, pode falar diretamente no coração de cada um, mas Ele fala principalmente pela leitura bíblica e pela pregação do Evangelho. Amém? Então, quem deseja crescer na fé, precisa sempre estar atento à voz do Senhor. Né? Muitas vezes Deus está falando com a gente e a gente não dá ouvidos. Né? Que nessa noite,
nós possamos ouvir a voz do Senhor e que nós possamos mudar a nossa vida, né? Que nós possamos ser melhores, termos mais fé, né? Basear a fé nas palavras de Deus e colocar em prática, né? Porque muitas vezes a gente ouve, sabe, mas não coloca em prática. Então não é só ser ouvintes, que nós possamos ser praticantes da palavra de Deus. Amém? Então que nessa noite cada um de vocês tenha a fé como teve Abraão, né? Nós temos fé, mas muitas vezes a nossa fé é bem falha, né? Ele vivia como nós, né? Eram tempos difíceis lá, né? Ele era homem como nós e ele teve todos esses atributos aqui, né? Que nós possamos aprender com Abraão e que possamos realmente ser transformados pela nossa fé. Amém? Glória a Deus. Irmãos, então que isso fique gravado no coração de vocês e que Deus possa falar grandemente. Você que está em casa, que seja totalmente abençoado, que o Espírito Santo venha falar no seu coração e que nós possamos ser realmente pessoas melhores e pessoas transformadas, para a honra e glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos colocar de pé? Que você coloque todos esses passos de fé na sua oração e que hoje você possa ser realmente transformado. Amém? E